Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão, diretor da revista Proteção e estou aqui para a apresentação da primeira edição do programa Personagem de Proteção. Nesta primeira edição, nós temos um convidado muito especial, o professor, advogado, engenheiro, psicólogo, sociólogo Edivar Abreu Gonçalves, que vai falar sobre a sua experiência na área de saúde e segurança do trabalho ao longo de muitos anos. Tenho certeza que vocês vão adorar esse personagem de proteção. Olá, Edvar, tudo bem com você? Olá, meu caro amigo Alexandre. Antes de mais nada, gostaria de externar a minha satisfação e a minha gratidão por seu honroso convite em participar, inaugurando essa série. Para mim é uma honra. Sei que a escolha do meu nome se deve ao nosso laço de amizade, que para mim é muito prazerosa a amizade que tenho para com você e para com Denise. Estou à sua disposição, meu caro amigo. Não tem nada a ver com amizade, tem a ver com um perfil que você tem, que é um perfil de um profissional atuante há muitos anos, não vamos falar quanto tempo, né? Mas bastante tempo. Então vamos conhecer um pouquinho dessa história, né, Edivar? Vamos começar, você é natural de Fortaleza, né? Sim, eu sou cearense, mas sou de Fortaleza, nascido e criado até os 15 anos em Fortaleza. De lá saí para Guaratinguetá, em São Paulo, na Escola de Sargentos da Aeronáutica. E depois vim para Natal. E aqui em Natal, realmente, eu diria que eu me encontrei a cidade que eu queria morar. E moro já há 4 décadas aqui em Natal. Muito feliz, graças a Deus. Bom, eu botei a sua legenda aí, eu fiquei na dúvida quando eu montei o perfil do professor Edivar, que eu gostaria de chamar de professor, porque eu acho que ele, além de tudo, ele é doutor, ele é juiz, ele é Não, engenheiro, ele né, não, você fica quietinho aí, você não fica querendo me cortar, porque depois eu não consigo falar aqui, você vai querer dizer que você não é tudo isso e tal, mas vamos lá, agora é o programa, quem está coordenando sou eu. Então vamos lá, você é todas essas profissões, ultimamente você fez curso de psicologia, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, eu botei a sua legenda que eu queria botar aqui para todo mundo entender aqui. Você é a rede no meio da cozinha, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história aí. A rede no meio da ok. cozinha. Essa é o perfil que você me identifica perfeitamente como a sua cara. Veja só, os cursos que a gente faz na vida, né, as graduações que conseguimos fazer, por vezes as pessoas pensam que aquilo
nos representa. Então, as pessoas, nós temos o hábito de se identificar. Eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou psicólogo, né? Mas isso, para mim, não é acertado. Eu, no meu íntimo, eu, enquanto ser humano, eu me vejo como sendo a rede no meio da cozinha. Inclusive, isso já tem usado essa apresentação em diversas palestras, né? E também em livros. Já consta do prefácio de um dos livros meus, o Manual de Segurança ao Trabalho, consta esse prefácio. Sou a rede no meio da cozinha. E por quê? Aí cabe uma pequena explicação. Sim, me considero a rede no meio da cozinha. Por quê? Porque sou o sexto dentre os 12 filhos de uma família cearense. Para que vocês tenham ideia, até os meus 12 anos, nós, eu, meus irmãos, o papai e a mamãe, nós morávamos numa casa muito pequena. Era uma casa alugada, lá em Fortaleza. E essa casa, para que vocês dimensionem o tamanho, ela tinha uma sala de visita pequena, um quarto pequeno, uma sala de jantar igualmente pequena e uma cozinha. E lá, no final, já fora da casa, um banheiro. Nessa casa, nos acomodávamos 14 pessoas. E, obviamente, como era feita essa acomodação? Só havia uma cama, porque só havia um quarto. Nesse quarto só cabia uma cama, a cama de casal, do papai e da mamãe. Nós, filhos, dormíamos de rede. Eu, por acaso, dormia na cozinha. A minha rede era armada entre duas outras redes de dois irmãos mais velhos. E assim eu vivi até os meus 12 anos. Mas eu gosto de enfatizar isso porque não é para contar nada de orgulho pessoal, mas é de uma homenagem a meus pais, homenagem à minha família. Porque hoje eu vislumbro que, efetivamente, ao longo já decorridos algumas décadas, eu consegui um sucesso profissional, não vou negar, certo? A minha vida me possibilitou uma mudança significativa do ponto de vista socioeconômico, certo? Então, isso para mim é significativo. Mas o que eu quero destacar lá em casa, esse período em que nós vivimos, nessa casa bastante humilde e pequena, é que nós, enquanto família, aprendemos pelo exemplo paterno e materno a superar as dificuldades da vida, as dificuldades do dia a dia, com uma determinação e sempre em sintonia com os princípios da fé cristã. E é importante destacar que nossos pais, o papai e a mamãe, não possuíam sequer o segundo grau concluído. No entanto, não sei bem por qual motivo, eles vislumbraram nos estudos dos filhos a única possibilidade concreta de melhorarmos de vida. E isso eu posso citar. O papai foi o primeiro professor de todos nós. Papai nos ensinava, antes de irmos para a escola, eu, por exemplo, quando fui para a escola, quando comecei o curso primário, eu já sabia de cor a tabuada e a cartilha do ABC. E o papai também, enquanto fazíamos o primário, o papai era criterioso no cobrar a cada noite os deveres de casa. Ficava vigilante, exigia que nós mostrássemos para ele os deveres de casa já feitos. E assim, criamos, desde pequeno, o gosto pelo estudo. E o estudo foi, para mim, a mola propulsora e modificadora de todas as dificuldades financeiras que nós enfrentamos na vida. Lá em casa, nós não possuíamos biblioteca. Os poucos livros que possuímos eram os livros didáticos, que ao final do ano, o mais velho passava para o mais novo. Aliás, passava os livros e as fardas. E a mamãe ajeitava as fardas conforme o destinatário da farda herdada, digamos assim. Certo? A mamãe tinha, além dos afazeres domésticos, ela tinha habilidades na
costura e várias outras habilidades, desenho. A mãe sempre teve uma habilidade artística e criativa muito destacada, digamos assim. Mas, como eu estava dizendo, né, nós, todos 12 filhos, estudamos sempre em escola pública. Sempre estudamos em escola pública, até porque nessa época, as escolas públicas eram de bom nível, porque partia do pressuposto. O professor dava aula e os alunos assistiam às aulas, participavam das aulas, mas fundamentalmente assistiam às aulas. Eu não tive nenhuma dificuldade nos estudos, devo dizer. Não que eu seja inteligente. Durante um bom tempo eu tinha uma boa memória. Hoje nem tanto, mas durante um bom tempo a memória eu diria que foi sempre minha arma principal. Mas eu queria destacar, só para finalizar essa colocação que você fez acerca da rede no meio da cozinha, que é uma verdade, né? Eu diria que eu tenho algumas características que eu me orgulho. Por exemplo, eu não lembro de haver nunca reclamado das dificuldades da vida, mas sempre lutei silenciosamente para superá-las. Sempre fiz e sempre faço. Também devo dizer que o fato de hoje ser um juiz do trabalho aposentado e ser também um professor do IF, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, também recentemente aposentado, me propiciou morar num apartamento bom, ter um bom carro, enfim, ter os prazeres comuns de uma pessoa de classe média no nosso país. Mas eu observo e nunca reclamo da vida, porque eu observo o quanto Deus, e constato o quanto Deus tem sido generoso para comigo. Eu me sinto um cara feliz e realizado, e agradecido a Deus. Eu diria, para encerrar, que sempre que enfrento alguma dificuldade, eu olho pelo retrovisor da vida, eu olho o meu passado e vejo que as dificuldades que superamos no passado são muito maiores que as dificuldades de hoje. Portanto, eu nunca reclamo da vida, nem reclamo das dificuldades, como disse. E me sinto feliz e agradecido, pois, na minha concepção, eu continuo sendo a rede no meio da cozinha. Muito legal, Edvar, essa tua história que eu já conhecia, através de cursos que a gente participou. Isso. É importante a gente resgatar, e esse foi um dos motivos que eu te convidei para fazer a estreia desse programa, porque você, além de ser um profissional respeitado nesse país, você é um ser humano especial e eu acho que fruto dos seus pais, né? Que os seus pais, apesar que você bem colocou, da questão da educação não tão completa, né, que eles tinham, eles conseguiram ter valores, e isso é fundamental hoje para as pessoas. Aliás, está um pouco em falta no nosso país, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória aí. Eu não sei eu queria que você começasse a falar um pouquinho. Nós vamos falar agora uma linha do tempo, que é assim, você é jovem, morou em Fortaleza e tal, e começou estudando, depois foi fazer... Como é que a sua vida profissional começou, então? Vamos começar por aí. Certo. Alexandre, só de começar isso. Sim. Só de começar a vida profissional, deixa eu só fazer uma colocação que eu esqueci de destacar. Certo. É que, como eu disse, que nós, 12 filhos, sempre estudamos em escola pública e com muitas dificuldades, né? Mas todos 12 se formaram. Todos 12 possuem pelo menos um curso superior. É um registro que eu devo fazer em homenagem a meus irmãos. Okay? Mas, muito bem, como começou a minha vida, digamos, profissional? Aos 15 anos de idade, eu fui para a escola de sargentos da aeronáutica, lá em Guaratinguetá, em São Paulo. Fiz um concurso, eu já tinha um irmão meu, que é 4 anos mais velho do que eu, ele mandou o cartão, ele fez a minha inscrição lá, mandou o cartão de inscrição e os livros. E eu estudei para este concurso, na verdade, tinha 15 anos, não sabia ainda o que queria da vida, obviamente. Ele mandou, estudei, passei,
e viajei para São Paulo, certo? E lá passei na aeronáutica, eu passei 9 anos, 2 anos na escola de sargentos e 7 anos na Barreira do Inferno, aqui em Natal. Daí o motivo de eu vir para Natal foi que quando eu concluí a escola de sargento, me formei sargento especialista em meteorologia, a cidade mais próxima de Fortaleza, que o meu desejo era voltar para Fortaleza, mas não abriu vaga em Fortaleza nessa minha especialidade, e a cidade mais próxima que eu poderia escolher era Natal. Vim para Natal. E Natal, para mim, sempre foi e continua sendo um paraíso, um local ideal para viver. Me sinto muito feliz aqui em Natal. Tanto que aqui em Natal eu concluí o segundo e o terceiro científico e fiz o vestibular para engenharia civil. Concluí engenharia civil em 4 anos e meio, porque eu sempre estive, como eu disse anteriormente, eu estive em atividade de manhã, de tarde e de noite. Me dediquei muito, acelerei o curso de engenharia civil, mesmo sendo sargento e sofrendo alguns contratempos, digamos assim, porque a unidade militar não via bem com os olhos o fato de nós estudarmos, né? Eu digo nós porque eu, como meteorologista, eu integrava uma equipe, a nossa equipe de sargentos especialistas em meteorologia, nós éramos 8 profissionais. 2 faziam medicina e concluíram, 2 faziam odontologia e também concluíram, e 4, um deles era eu, fizemos engenharia civil. E todos nós concluímos nossos cursos e depois buscamos outros caminhos da vida. Eu, particularmente, tão logo terminei engenharia civil, ainda naquela perspectiva de voltar para Fortaleza, eu deixei a aeronáutica, embora tenha sido muito feliz nos 9 anos que passei na aeronáutica, mas eu tinha que tomar uma decisão, e a decisão foi buscar outros caminhos na engenharia. E aí fui trabalhar como engenheiro de obras lá em Fortaleza. Aí Deixa já eu só lembrar. é assim. Pois não. Só lembrar, aquela foto que você está com cabelo na frente de uma antena, né, aquela foto é do tempo que você era sargento de meteorologia, é isso? Exatamente. Essa foto Ali bonita naquela e tal. foto eu tinha 20 anos de idade, né? Eu trabalhava no setor de meteorologia, né? E trabalhava com equipamentos modernos. Ali era apenas a abóbada, era na cúpula da estação de meteorologia, onde tinha antena do radar. Mas Essa a gente foto foi só subia ali publicada, só para posicionar. essa foto foi Essa publicada numa foto, revista, né? ela foi Você já publicada era na famoso nessa revista, época, hein? Já na, saiu em revista nessa Obras do época. Acaso, né? Ela foi publicada na Revista Geográfica Universal, uma edição especial de dezembro de 1977, não em relação a mim, a edição especial Claro, era em claro. relação à cidade do Natal, e aí constou um destaque para a Barreira do Inferno. Né? E aí, quando foram fazer a filmagem lá na Barreira do Inferno, e no setor de meteorologia, eu fui fazer a exposição para eles acabaram tirando uma foto minha lá na antena do radar da meteorologia, certo? Nessa idade já Dezembro famoso, de hein? 1977. Não, foi obra do acaso, certo? Aliás, é bom que se diga, eu nunca gostei das câmeras nem Eu de sei, microfone. eu sei. Você não gosta Ok? de câmeras, você não gosta de festas, você não gosta de jantares festivos, Tem algumas coisas que eu solenidades. não gosto. Você é um avesso a todas essas coisas que muita Isso. gente adora e faz tudo por isso, né? Você é É porque eu cultuo a extremamente revisado. simplicidade. A simplicidade me deixa feliz. Sempre, Isso sempre, aí. sempre. Bom, daí, a gente continuando, você então foi sargento de meteorologia, depois você foi engenheiro, se formou engenheiro, né? Isso, isso. E foi Aí, engenheiro de obras em Fortaleza. Fortaleza, voltou para Fortaleza, né? Voltei para Fortaleza e tome step, daí só você na cronologia. tinha um sonho também de voltar para Natal, né? Tinha esse sonho de voltar para Natal, Exato. né? Então, veja só, o meu desejo de cearense, né, era voltar para Fortaleza. Então, quando eu terminei engenharia civil, apareceu uma oportunidade de um emprego numa construtora lá em Fortaleza, então comuniquei ao comandante e pedi baixa e fui embora, voltei para Fortaleza. Saí com 15 anos, voltei aos 25 anos. Mas eu confesso que Já tinha não me conhecido a adaptei Valquíria, não? mais à cidade. Já Já tinha estava conhecido a noivo de Valquíria em Natal, Valquíria. né? Ela A até sua pensou que esposa. eu estaria fugindo, mas não. Eu realmente, um ano depois que estava em Fortaleza, nós nos casamos, né?
Nós não casamos, e ela foi morar em Fortaleza Ela foi com comigo, você para mas Fortaleza. eu não gostei, não me readaptei à cidade de Fortaleza. E o meu sonho era voltar para Natal, certo? E o meu sonho. E aí foi quando surgiu a possibilidade de fazer um concurso para o Ministério do Trabalho para ser engenheiro fiscal de segurança do trabalho. Cargo esse que hoje recebe a denominação, hoje que eu digo assim, já tem alguns anos, né, de auditor fiscal do trabalho, certo? E isso eu diria, aí foi quando surgiu na minha vida a segurança e saúde no trabalho. E eu devo dizer, a segurança e saúde no trabalho na minha vida foi um feliz divisor de águas. Um feliz divisor de águas. Não que as outras atividades não tenham sido felizes para mim, sempre fui feliz. Mas eu diria que isso é uma felicidade especial e que eu cultuo até hoje essa felicidade, esse vínculo com a segurança e saúde do trabalho, que já demanda aí 38 anos de atividade nessa área, certo? Bom, mas aí veja só, em relação à atividade lá, enquanto eu estava engenheiro de obras, trabalhava numa obra, e o engenheiro, que era meu chefe, me comunicou da existência do concurso para o Ministério do Trabalho. Esse ano aí que eu estou, só para contextualizar, é o ano de 1983. E esse concurso, apesar de se destinar a ser o agente da inspeção do trabalho do Ministério do Trabalho, da área de segurança do trabalho, não era exigido o requisito da especialização em engenharia de segurança do trabalho, até porque, à época, eu não possuía essa especialização. Mas observe que a engenharia de segurança do trabalho, do ponto de vista legal, validamente, ela só surgiu no mundo jurídico em 1985, por força da Lei 7.410. Esta lei foi que criou legalmente, porque antes ela existiu só com previsão normativa, não existia enquanto previsão legal. E o concurso precisava, já que ia colocar especialização, se ele fosse exigir esse pré-requisito, teria que haver uma previsão legal. Para minha felicidade, não exigia essa previsão legal, e aí, então, eu pude fazer o concurso, estudar, né? Para o concurso, mesmo sem ser à época especialista em segurança do trabalho, mas estudei, e eu e vários outros colegas que também não possuíam a especialização, logramos êxito. Em compensação, alguns profissionais, alguns colegas que certamente se acomodaram no fato de se imaginar detentor da especialização, que por si só já seria um fator determinante, talvez não tenham estudado o suficiente, por esse ou por outros motivos, né? E não conseguiram êxito. Estou contando só esse episódio histórico. E aí afirmo para aqueles jovens que estão concursando, estão se preparando para concurso, estudem. O diferencial quem faz somos nós mesmos. Estudem, não se limitem, não se preocupem com as dificuldades, com a concorrência. Quem decide se vai passar ou não é você mesmo, em função da intensidade, da dedicação e do método de estudo que você adotar para superar o concurso. Foi assim que eu fiz, Deus ajudou e conseguimos passar. Mas vou contar só um episódio, né, já que nessa nossa conversa é bem informal, né, um episódio que foi interessante. Quando o meu cunhado, que morava em Natal, Heriberto, né, ele fez a inscrição do concurso de engenharia, do concurso para ser auditor fiscal do Ministério do Trabalho, aqui em Natal. E eu era engenheiro lá em Fortaleza. Então, quando foi na véspera do concurso, no sábado, o concurso foi aprazado para um dia de domingo, do início do ano de 83, não lembro bem o mês. Então, eu trabalhei no sábado até meio-dia, e aí, o que foi que eu fiz? Fui arriscar uma carona de avião, porque como eu tinha sido da aeronáutica, eu sabia que no sábado, à tarde, saía um avião bandeirante, um avião pequeno, avião da FAB, saía de Fortaleza com destino a Porto Alegre. E como ele é um avião pequeno, né, e ele tem pouca autonomia, ele sai fazendo escalas, né, nas cidades, nas capitais próximas, né? Então, tinha a escala em Natal. E eu fui lá, procurei o sargento meteorologista que estava de plantão, por sinal, eu o conhecia desde a escola,
E falei com ele da minha situação, que eu estava querendo pegar uma carona para ir fazer um concurso lá em Fortaleza e tal. E ele me disse, não, Edvar, fica tranquilo, eu vou falar com o coronel quando ele passar aqui na sala de meteorologia, porque o piloto, antes de voar, na época, ele passava na na estação meteorológica para pegar um briefing com o sargento meteorologista que estava lá, para saber as condições de tempo que iria enfrentar na rota de voo. Então, quando chegou o coronel piloto do Bandeirante, o sargento, após dar as explanações meteorológicas para ele, ele disse, coronel, tem esse colega aqui, que é um sargento, já um ex-sargento, e ele pretende fazer um concurso lá em Natal, e estava necessitando de uma carona. O coronel, então, olhou para mim e disse, olha, lamento muito, mas o avião está lotado. Avião Bandeirante, avião pequeno, não lembro bem a capacidade, mas talvez 12, 16 lugares, não lembro bem. Quando ele disse isso, claro, eu fiquei cabisbaixo, né? E ele percebeu, mas aí disse assim, olha, tem uma cadeira ali que a gente usa em emergência. Se você quiser ir, se o senhor permitir, eu vou em qualquer lugar, não tenho preferência. Para os que não entendem muito, essa cadeira de emergência era o sanitário da aeronave. Só que não era percebido. Ele tinha um assento normal e, se alguém necessitasse de utilizar o sanitário numa emergência, porque não tinha um banheiro fechado, né? Então, se puxava uma cortina, levantava-se a tampa do assento e a pessoa utilizava ali o sanitário. E eu vim nessas condições. E Deus ajudou e eu passei. Quando a gente quer, supera as dificuldades. Então, isso, para mim, não foi nenhum obstáculo. Eu iria de qualquer maneira, não tenho nenhum problema quanto a isso. As dificuldades existem para ser superadas. Pronto, é só um detalhe interessante que eu achei oportuno me recordar agora, ok? Bom, mas aí, então você tocou agora no segundo momento, que foi realmente a minha fase de engenheiro de obras. Eu diria que 2 anos, eu exerci a engenharia civil somente com 2 anos. 2 anos de vivência profissional não dá nem para você sentir o gosto da profissão. Mas Natal me chamou e eu vim para Natal e não me arrependo disso, ok? E aí nós vamos ter um outro momento que é o de auditor fiscal do trabalho. Mas eu vou esperar que você pergunte alguma coisa acerca disso. Não, você é ótimo, que não precisa nem perguntar, você vai contando a história e já vai desencadeando. Mas assim, sobre essa experiência da construção civil, né, engenheiro de obras, né, imagino que tem uma empresa de construção, você já vivenciou alguma coisa de segurança ou ali não era tão presente para você a questão dos acidentes de trabalho que na construção são importantes? Olha, em 1983, é bom que se diga, o nosso nível de segurança do trabalho era muito precário. Aliás, na década de 70, o Brasil havia conquistado o título de campeão mundial de acidentes do trabalho. Tanto é verdade que, em 1977, o Brasil, por pressão internacional, criou, né, o Congresso aprovou e o presidente sancionou a Lei 6.514, de dezembro de 1977, que, aí sim, começou a estruturar, do ponto de vista jurídico, a segurança e saúde no trabalho. Porque nessa época eu era engenheiro de obras, devo confessar, não havia nada, não se pensava sequer em segurança em canteiros de obras. As condições eram as mais precárias possíveis. E não era só lá em Fortaleza, não, era em todo o Brasil, porque não havia, essa época, fiscalização do Ministério do Trabalho. A fiscalização do Ministério do Trabalho começou a se estruturar a partir de 1983, que, aliás, com o meu concurso aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil inteiro, foi um concurso nacional, né? Então, a partir de 1983 foi que a fiscalização de segurança e saúde do trabalho começou a se estruturar do ponto de vista prático, do ponto de vista fático, no Brasil inteiro, mesmo assim ainda de forma incipiente, mas já foi o começo, ali se começou realmente. E eu tive o privilégio de participar desse início. Aliás, deixa eu só contar um episódio também em relação a isso, para que vocês compreendam o início de tudo, né? Eu me lembro que tão logo nós tomamos posse no Ministério do Trabalho, fizemos um treinamento para a fiscalização e, em seguida, fomos designados para o campo, ou seja, para
começar o processo de fiscalização. E o chefe da seção era um médico, amigo meu, né? O médico do trabalho, o chefe da seção, ele nos mandou ir fiscalizar. Na época, você tem uma ideia, o quadro era pequeno, nós éramos 3 engenheiros e 4 médicos, né? Então, ele colocou, agora vocês vão para a rua fiscalizar. Deu um bloco de termo de notificação e não nos deu um bloco de auto de infração. Eu, sim, apesar de estar começando a fiscalização, mas eu já tinha uma vivência militar, né? E já tinha vivência de engenheiro de obras, e eu questionei o chefe. Eu disse, Joélio, que era o médico do trabalho, o chefe da seção, e cadê o bloco de auto de infração? E ele me disse, Edivar, que a nossa fiscalização, a gente não autua as empresas. E eu disse para ele, Joélio, eu não tenho nenhuma pretensão de autuar a empresa. Mas você, quando manda a gente fiscalizar, você está mandando que a gente vá para uma guerra, digamos assim. E só que não nos está dando o fuzil. Eu não posso ir para uma guerra sem o fuzil, porque se o empregador disser que não vai cumprir, fica por isso mesmo, eu preciso adotar os procedimentos fiscais subsequentes, que é de lavrar o auto da infração. De maneira que sem o bloco de auto de infração, eu não me sinto habilitado a ir fiscalizar. Ele retrucou dali, mas se convenceu e foi na sala vizinha, onde funcionavam os fiscais do trabalho da parte administrativa, né? E conseguiu emprestado uns blocos de auto de infração. E aí nos deu, e aí eu fui fiscalizar. Obviamente, não que eu ache isso um privilégio, fiz porque foi contingência normal, mas a história registra que o primeiro auto de infração de segurança e saúde do trabalho, lavrado no Rio Grande do Norte, mais especificamente em Natal, foi lavrado por mim, eu diria que aí no ano de 84, salvo engano. Logo após o início, tomei posse do Ministério do Trabalho em setembro de 83, fizemos em treinamento e, em seguida, no início de 84, caímos em campo para dar início à fiscalização de segurança e saúde do trabalho. E, graças a Deus, depois as coisas melhoraram e o nosso quadro de agentes da inspeção do trabalho, da área de segurança do trabalho, depois de um bom tempo, passou a ser de 11 engenheiros de segurança do trabalho e 11 médicos. É bem verdade, só para resgatar a história, que o Ministério do Trabalho propiciou para todos nós, via Fundacentro e Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a pós-graduação para nós, engenheiros de segurança do trabalho, que havíamos logrado êxito do concurso e não possuímos a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Então, eu diria que isso foi o meu começo na área de segurança e saúde do trabalho, na condição de engenheiro fiscal de segurança do trabalho. E ainda lembro mais um episódio, só para perceber que, às vezes, ele gosta de criar caso. Eu tive um fato interessante, e é anterior a esse episódio. Quando eu cheguei no Ministério do Trabalho, eu era engenheiro em Fortaleza, então pedi as contas da consultora, mandei minha mulher e minha filha mais velha, que já havia nascido em Fortaleza, estava com 2 meses de idade. Você foi para Natal para ganhar menos, né? Ah, sim, esse é um outro detalhe. Mas o dinheiro nunca foi... Só para lembrar isso também, que é importante. Na minha vida. Quando eu era engenheiro... Veja só os episódios. Quando eu era sargento da Barreira do Inferno, eu deixei a Barreira do Inferno para ganhar metade do meu salário de sargento da Barreira do Inferno como engenheiro de obras lá em Fortaleza. Mas eu raciocinei, bom, lá eu vou ter casa e comida, né? Então dá para compensar, certo? E voltei. Depois, quando eu melhorei um pouquinho o salário de engenheiro na construtora, apareceu o concurso do Ministério do Trabalho. E aí eu voltei a ganhar metade do que ganhava como engenheiro lá em Fortaleza. Mas eu nunca... O salário em si é interessante, eu gosto de dinheiro, mas ele não é determinante na minha vida. Ele é um complemento importante, mas não é determinante, certo? Mas eu vou contar 2 episódios, se eu tiver tempo. Desculpa, né? Só eu queria destacar mas o primeiro episódio foi quando eu cheguei no Ministério do Trabalho, eu sempre fui zeloso, eu sempre fui precavido, né? Então, fui na DRT lá do Ceará, de Fortaleza, e peguei toda a documentação necessária para tomar posse aqui em Natal, né? Providenciei tudo organizado, numa pastinha, tudo cheio. E aí, pronto, pedi as contas da consultora e vim embora para Natal. Ao chegar, né, procurei o setor de pessoal da Delegacia Regional do Trabalho, que hoje se denomina Superintendência Regional do Trabalho, né? Então, na época era DRT. Fui lá na DRT, setor de pessoal, apresentei minha documentação. Quando
fui aprovado, saiu a publicação de aerossocial, um decreto da Presidência da República, nos dando prazo de 30 dias para tomar posse, de 1º de setembro até o dia 30 de setembro. Estou falando do ano de 1983. E aí, no dia 21 de setembro, cheguei lá para tomar posse. E o chefe do setor de pessoal examinou minha documentação e disse, aqui está tudo em ordem. Mas vamos falar com a diretora de administração. Pronto, saiu da sala e eu o acompanhei. Chegou lá na sala onde tinha a plaquinha, diretora de administração, era uma auditora fiscal, eu vou omitir o nome dela. Ele entrou, não fechou a porta, mas não me mandou entrar. A porta ficou entreaberta. E disse lá para a diretora de administração da época, disse, doutora, trouxe aqui a documentação de um engenheiro aprovado no concurso para tomar posse. Ela olhou para ele e disse até de uma forma ríspida. Eu disse, eu sei que não era para trazer nenhum desses candidatos, não sei nem se a gente vai dar posse. Olha, quando ela disse isso, aí eu confesso, aí eu fiquei pálido. Aí eu abri a porta. Eu disse, minha senhora, me desculpe, a senhora não está falando comigo, mas está falando de um assunto que me diz respeito. A senhora tem dúvida se vai ou não me dar posse? Ela disse, porque o concurso do fiscal do trabalho, aquele da parte administrativa, foi anulado. E a gente não sabe se o de engenheiro e médico também vai ser anulado. Aí eu disse, minha senhora, está publicado no Diário Oficial que eu tenho até o dia 30 para tomar posse, decreto do presidente da República. Se a senhora não quer me dar posse, a senhora, por favor, assine um documento aí dizendo que não vai me dar posse, eu vou procurar um advogado para entrar com mandado de segurança. Não sabia nem que era mandado de segurança, mas eu ouvia falar, deve ser um mandado de segurança. Ela olhou para mim e disse assim, você nem entrou aqui, já está criando caso? E eu retruquei. Eu disse, não, minha senhora, eu não estou criando caso. Eu estou lutando por um direito que é meu. Eu pedi as contas da consultora, chego aqui, não vou poder tomar posse, como é que eu vou ficar? A senhora decida. Mas aí, depois de muita discordância, ela disse, eu vou falar com o delegado. Disse, pois não, vamos falar com o delegado. Ela foi, quando chegou na porta lá do delegado, ela entrou, mas não me permitiu entrar. Eu fiquei na antessala, tranquilo. Depois que ela saiu, nem me cumprimentou, aí o delegado mandou que eu entrasse. Entrei, falei com ele, expliquei a situação, e ele disse, não, fique tranquilo, a anulação do concurso tem nada a ver com vocês, são provas diferentes, aí foi uma questão lá de Brasília, então a posse de vocês está garantida. Ele apenas disse assim, ele disse, olha, eu quero só a sua compreensão, para eu não assinar a sua carteira hoje, agora, para ela não ficar com mais raiva ainda, o senhor deixa aqui a documentação, eu vou assinar com data de hoje e amanhã o senhor volta para trabalhar, o senhor começa a trabalhar. Pois não. Aí pronto, dito e feito, no dia seguinte voltei e comecei a trabalhar. Então, houve esses percalços assim de início, né? Ok? Mas ainda tem um outro episódio, que é esse aqui eu vou contar especificamente, foi um momento que eu me senti diante de uma encruzilhada na vida. O que fazer? E aqui eu faço só um parênteses, né? E para lembrar, que aí surge a questão do se, se. Que eu nunca cogito na minha vida, se eu tivesse feito isso. Eu sempre tive na minha cabeça de que o se começa com S de sofrimento. Aqueles que vivem pensando, refletindo, se eu tivesse ido por ali, teria sido melhor. O se, para mim, só existe no momento de tomar a decisão. Tomada a decisão, eu não vou ficar pensando no que ocorreria se tivesse ido pelo outro caminho, até porque nós não temos essa possibilidade de saber nunca. A vida não nos permite isso. Definido esse caminho, devemos seguir em frente e jamais saberemos como seria a nossa vida se tivéssemos trilhado outro caminho. Mas aí, voltando a este episódio, esse episódio ele envolve um instituto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que ele tem uma representação aqui em Natal. Nessa época, quando eu já era sargento da barreira, quando eu ainda era sargento da barreira do inferno, setor de meteorologia, na época, já era um quadro grande, já tínhamos 8, como eu já falei, 4 faziam engenharia, 2 medicina e 2 odontologia.
E o setor, do ponto de vista técnico da meteorologia, era muito eficiente. Aliás, eu sempre tive a felicidade de trabalhar em equipes de trabalho muito competentes, graças a Deus. Sempre participei, sempre trabalhei com equipes de alto nível. A da Barreira do Inferno era uma equipe de alto nível. Muito bem. Mas, pelo fato de nós estudarmos, nós despertamos uma inveja de outros colegas e até dos oficiais. Mas isso são detalhes que não cabe mencionar detalhadamente. Mas então, a nossa equipe era muito bem considerada. E o diretor do INPE, quando havia lançamento de foguetes, ele ia acompanhar o lançamento de foguetes na nossa sala, juntamente com o major que vinha do campo do Centro Técnico Aeroespacial lá de São José dos Campos, que a Barreira, nessa época, era subordinada ao Centro Técnico Aeroespacial de São José dos Campos. Então, esse diretor do INPE, ele me conhecia profissionalmente. E quando eu já estava no Ministério do Trabalho, acho que em 1983 eu tive um encontro com ele, ocasionalmente. E ele me perguntou o que eu estava fazendo na vida, e eu disse, passei recentemente no concurso do Ministério do Trabalho, e ele me perguntou, você está satisfeito lá? Eu disse, eu estou começando agora, né? Mas só não estou satisfeito com o salário, né? Eles vão lá no INPE conversar comigo. Aí eu fui. No dia seguinte, fui lá no Instituto de Pesquisas Espaciais, fui lá no gabinete dele, muito luxuoso, tapete bom, tudo. E ele tinha uma simpatia profissional muito especial para comigo. Ele disse, Edivar, você não quer vir trabalhar aqui no INPE, não? Aí eu disse, doutor Mota, era o nome dele, né? Doutor Mota, passei no concurso agora, estou começando lá o trabalho. Como eu disse, eu sei o que é ruim lá, é o salário que é muito baixo. Ele disse, quanto é? Eu disse, aí ele disse, olha, eu posso oferecer, digamos, o dobro. Aí eu disse, o dobro? Isso é interessante. Mas lá eu sou concursado e tal. Aí ele disse, bem, é o que eu posso conseguir. Mas aí ligou para o diretor-geral do Instituto de Pesquisas Espaciais lá em São José dos Campos e falou para ele que tinha uma pessoa que ele estava querendo contratar, conhecia a minha vivência profissional e tal, e queria uma margem maior para poder fazer uma contratação. E o diretor do INPE aumentou a proposta. Ele aumentou e, em face desse aumento, eu aceitei. Ele disse, vai, então tá bom. Então faça o seguinte, traga a sua carteira, que você vai começar a trabalhar aqui no dia 1º de janeiro. Eu estava com ele já em dezembro, né? 20 e pouco de dezembro. A partir de janeiro você começa a trabalhar aqui. Mas traga a documentação, que a gente manda para São José dos Campos, eles assinam, traga no primeiro dia do ano, você já vem para trabalhar aqui. E eu saí de lá nesse acerto. Mas aí ocorreu um problema, eu me vi num dilema que foi determinante para a minha vida. Por isso que eu estou contando esse episódio, até para que os mais jovens possam ter uma referência de dificuldades que a gente encontra pela vida, né? Momentos que nós temos que tomar decisões. Então, eu refleti 2 dias depois, pensei, e disse, olha, eu vou ficar no Ministério do Trabalho. Eu não vou lá, não. Não vou trabalhar no INPE, não. Mas como eu já tinha dado a palavra a ele, né? Eu, obviamente, iria retornar lá para fazer a comunicação a ele. E retornei lá antes do final do mês, 26, não lembro exatamente quando, mas já era próximo de tomar posse lá. Eu voltei para falar com o doutor Mota. E disse, doutor Mota, olha, eu estive aqui, eu andei refletindo sobre isso e tal, e realmente o senhor vai me desculpar, mas eu vou permanecer no Ministério do Trabalho, mesmo com o salário baixo. Na hora em que eu fiz essa comunicação a ele, aí foi que eu pude perceber o quanto ele gostava de mim, o quanto ele estava desejoso de contar comigo profissionalmente na equipe dele. Ele simplesmente levantou-se da cadeira dele, do gabinete, eu estava no gabinete dele, saiu da sala. E eu fiquei na sala sozinho, sem saber o que fazer. Se saía, se esperava ele voltar. Foram poucos minutos, mas que para mim duraram uma eternidade. E ele voltou e disse assim, Edivar, faça de conta que você nunca esteve no dia de hoje aqui. E que no dia 2 de janeiro você venha para trabalhar. Sua carteira já está assinada.
E eu ponderei, doutor, eu me sinto até sem jeito de dizer que não vou voltar, porque eu disse anteriormente que viria, hoje eu estou dizendo que não vou, de repente, se eu reconsiderar, mas a tendência é que eu não reconsidere essa outra posição e permaneça no Ministério do Trabalho, onde, de fato, permaneci por durante 11 anos. E devo dizer que fui muito feliz no Ministério do Trabalho. Graças a Deus, eu pude realmente me dedicar à segurança e saúde no trabalho. E a segurança do trabalho, como falei anteriormente, foi um feliz divisor de águas na minha vida profissional. Aliás, foi o fato de ser engenheiro de segurança do trabalho do Ministério do Trabalho, na condição de agente da inspeção do trabalho, né, que me possibilitou, que me atraí, eu fui despertado para o direito, tanto que fiz um novo vestibular, fiz o curso de Direito e também tive o privilégio de fazer o curso de Direito, adiantando disciplinas com muito sacrifício, porque já era casado, à época já tinha 2 filhas, enfim. E tinha o trabalho do Ministério do Trabalho, que me consumia também tempo, obviamente, mas eu consegui fazer o curso de Direito em 4 anos, fui muito feliz no cursar o Direito, tenho boas amizades que cultivo até hoje dos meus colegas de faculdade, todos também conseguiram grande êxito nas suas carreiras profissionais, né? De maneira que eu me senti feliz no curso de Direito. E o curso de Direito depois me levou à magistratura e também ao magistério técnico jurídico de segurança e saúde no trabalho. Calma, deixa eu perguntar. Por que você fez direito, então? Só para me entender essa lógica na sua cabeça. Você fez engenharia e daí você fez direito. Você era um auditor fiscal, uma carreira desenvolvida, consolidada e tal. Por que você decidiu fazer o direito? Veja só, quando eu fiz vestibular para Direito, Alexandre, verdade seja dita, eu ainda não tinha nem um ano de auditor fiscal, né? Eu fiz vestibular em julho de Foi 84. no início da sua Em carreira como julho de auditor. 88, foi no início. Eu fiz por quê? Porque nós, como agente da Inspeção do Trabalho, né, auditor fiscal, nós tínhamos tempo disponível, porque, assim, pelo menos, e eu era um profissional muito dedicado, mas as fiscalizações não ocupavam mais do que um expediente do dia. Certo? Quando muito, um e pouco, né? Dependendo de quando a fiscalização demorava. Mas, em geral, não era tão exigente nesse aspecto do tempo. Nós tínhamos que, a cada dia, fazer pelo menos uma fiscalização. Certo? E fazemos isso com toda tranquilidade e bem mais do que a meta exigida. Eu sempre tive esse cuidado de produzir além do esperado. Por onde passei, os colegas são testemunhas de que eu sempre produzi mais acima da média, eu não posso negar, em todas as atividades que exerci. Então, tinha tempo disponível. E imaginei também que, fazendo direito, eu melhoraria o nível de fiscalização que eu estava realizando, porque, embora a fiscalização fosse técnica, mas a fiscalização de segurança do trabalho é uma das partes, é uma parte inerente ao direito do trabalho. Então, eu fiz para obter esse conhecimento específico, né? E não me arrependo, fui muito feliz em poder fazer o curso de Direito. E, obviamente, ele melhorou o nível de fiscalização minha. Realmente, eu pude melhorar o padrão das minhas fiscalizações, o meu conhecimento técnico jurídico, obviamente, foi ampliado, graças à graduação em Direito, né? Portanto, foi uma coisa boa que surgiu na minha vida, foi ter feito o curso de Direito. Aí você pergunta, sim, mas você é engenheiro? Sim, é claro. O profissional da engenharia, quando faz Direito, ele vai ter, no início, algumas dificuldades, alguns bloqueios. Por quê? Porque o pensar da engenharia é diferente do pensar jurídico, né? Então, no começo, eu era muito cartesiano, né? Até hoje eu sou, mas assim, era muito cartesiano no direito, mas de repente a gente começa a perceber, não, aqui eu tenho que usar o raciocínio jurídico, é diferente do raciocínio lógico-matemático. Certo? Isso a gente vai assimilando com o tempo, né? Hoje, na minha mente, eu consigo mais ou menos separar as coisas, quando é para ter um pensamento racional, lógico, matemático, e quando é para ter um pensamento estritamente jurídico, né? Claro que não são tão separadas essas coisas, afinal de contas, a mente é uma só, ok? Mas a minha mente também, eu devo dizer que depois ela evoluiu um pouquinho mais, né? Porque eu fiz um mestrado em ciências sociais, né? Aí já abriu a mente para compreender, digamos, o acidente do trabalho como uma questão social.
E depois a mente ficou mais bagunçada ainda com a psicologia, né? Porque se o direito já causou algum transtorno na minha mente de engenheiro, eu diria que o de psicologia aí realmente tirou todos os referenciais que a gente tinha até então sobre a vida. Nós vamos Ok? chegar lá, vamos lá Mas chegar lá. Vamos, isso é um vamos pela outro linha do tempo. episódio. Você ainda não está na Tá certo. psicologia, você está agora, Isso. se formou em Ainda. advogado, você chegou a Isso. militar como advogado trabalhista, como é que foi isso? Uma carreira Não, paralela? interessante. Não, não. Não? Eu exerci paralelamente a Auditoria. advocacia, mas não na área trabalhista. Por quê? Porque eu não me sentia à vontade de fiscaliza a empresa e depois vou advogar contra essa empresa ou a favor dessa empresa. Não. Eu trabalhei com um colega, que hoje ele é juiz de direito, né? E foi meu amigo, e é meu amigo desde então, desde o primeiro dia nós começamos a estudar direito juntos, né? Concluímos juntos e depois advogamos juntos, né? Mas ele não gostava de direito do trabalho, por uma questão pessoal, e eu não me sentia à vontade para a área trabalhista. Então, nós não advogávamos na área trabalhista. Eu advogava na área civil e na área criminal. Eu cheguei a fazer uma meia dúzia de júris, né? Mas na área trabalhista, por incrível que pareça, não. Mas eu devo também lembrar um outro episódio que também foi muito contributivo para a minha formação profissional, foi a minha experiência de ser perito judicial trabalhista de segurança e saúde no trabalho. Essa me trouxe uma outra visão, né, da questão da segurança do trabalho, especificamente no tocante às perícias judiciais. E aí meu vínculo com a Justiça do Trabalho surgiu em função da minha atuação como perito judicial, né, da Justiça do Trabalho. Durante uns 4 anos, eu fiquei prestando serviço, digamos assim, à Justiça do Trabalho, na condição de perito designado, e aí pude fazer mais de uma centena de perícias trabalhistas de segurança do trabalho da época, né, para avaliar, na época especificamente, os ambientes de trabalho para fins de pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade, certo? Aliás, me lembrou uma questão, assim, a questão da segurança do trabalho, é bom que se diga que, do ponto de vista dos profissionais do direito, né, e essa questão observa até os dias atuais, eles têm uma certa dificuldade em lidar com as questões de segurança e saúde do trabalho. Isso é fruto, e eu sempre observo isso nas exposições que faço, é fruto de uma deficiência na graduação. Porque na graduação, nós, quando cursamos direito, nós estudamos direito do trabalho 1, direito do trabalho 2, direito do trabalho 3, né, que seria o processo do trabalho, mas quando o professor da disciplina de Direito do Trabalho vai falar sobre o capítulo da CLT, que trata sobre segurança e medicina do trabalho, ou segurança e saúde no trabalho, ele normalmente passa por cima, certo? Para vocês entenderem, por exemplo, quando eu cursei essa disciplina de Direito do Trabalho, a professora de Direito do Trabalho, que me conhecia, ela pediu para que eu mesmo desse aula de segurança e saúde do trabalho para os colegas da minha turma. E eu fiz isso e ela gostou, e daí para frente, em todo semestre, ela me pedia para eu fazer uma exposição de 2 ou 4 aulas sobre segurança e saúde no trabalho. De maneira que eu noto que essa deficiência é crônica, histórica dos profissionais de direito em relação à segurança do trabalho. E vou materializar esse exemplo da seguinte forma, para que vocês compreendam melhor o que eu estou dizendo. Uma determinada vez, como eu disse, eu já estava fazendo perícia para a Justiça do Trabalho, e estava, nessa ocasião, na fila da Caixa Econômica Federal para receber o pagamento dos honorários de algumas perícias que tinha feito, e notei que havia uma fila em separado para os servidores e magistrados, e havia um magistrado, um juiz do trabalho, novo, ele tinha passado no concurso e tomado posse lá em Natal há pouco tempo, e ele, ao passar por mim, ele me reconheceu e disse, você que é o doutor Edivar, né? Eu disse, pois não, doutor. Aí disse, olha, gosto muito dos seus laudos de periculosidade. É uma pena que você não seja médico do trabalho para eu designar você também a realizar avaliações de insalubridade. Eu ouvi essa colocação que ele fez, mas eu não me atrevi a dizer para o juiz do trabalho, né,
Doutor, a CLT, no artigo 195 da CLT, é expressa ao dizer que a avaliação de insalubridade e periculosidade faz através de perícia a cargo de engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Não iria, obviamente, fazer essa ofensa ao juiz. Mas eu vi calado, agradeci, doutor, agradeço a parte que o senhor fez referência elogiosa à minha pessoa, fico agradecido. Mas a resposta verdadeira eu dei para ele alguns anos depois, quando eu já havia passado no concurso de juiz do trabalho, era aí colega dele, e acho que foi a Associação de Juízes me pediu para eu fazer uma exposição sobre segurança do trabalho para os juízes, né? E aí, nessa exposição, aquele juiz estava presente, obviamente eu não me reportei a esse episódio, mas ao discutir a temática da competência profissional para realizar avaliação de insalubridade e periculosidade, eu pude desmistificar para ele a ideia preconcebida de que a avaliação de insalubridade deve ser feita por médicos do trabalho. Não é verdade por uma questão simples. Se ele entendesse o que é objeto da perícia, ele não diria uma aberração dessa. Na avaliação de insalubridade, o objeto, assim como na avaliação de periculosidade, o objeto da perícia é tão somente o meio ambiente de trabalho. O trabalhador, o corpo do trabalhador, nunca foi objeto da perícia na avaliação da insalubridade. Por isso que não é prerrogativa dos médicos do trabalho. Então, eu expliquei naquela hora, que era o momento próprio, né? E ele concordou, embora não tenha nem tocado no assunto passado. Esse é um episódio só para demonstrar, e aí não é a questão específica dele, eu estou falando do plano macro, né? Os profissionais de direito saem da graduação do curso jurídico, normalmente com uma deficiência de conhecimento jurídico. Não estou falando de conhecimento técnico de segurança do trabalho, não. Estou falando de deficiência de conhecimento jurídico, específico da área de segurança e saúde do trabalho. É bem verdade que, com o passar do tempo, esses profissionais estudam e suprem essas deficiências, e hoje você tem juízes do trabalho, procuradores do trabalho, que dominam com muita maestria a temática jurídica da segurança e saúde no trabalho. Mas é só um episódio que eu gostaria de registrar. Mas ainda são poucos em relação à quantidade dos advogados e juízes que militam nessa área, né? Essa afirmação é sua, essa é a afirmação... porque nós temos excelentes profissionais, mas com essa formação temos ainda uma deficiência. Mas não é culpa deles, a deficiência é da graduação. Perfeito. Mas assim, aí você fez o concurso para juiz, e qual é a importância, você fala um pouquinho sobre isso, mas assim, eu queria que você destacasse a importância da sua formação como engenheiro na sua cabeça de juiz, porque eu acho que faz muita diferença para um juiz que tem uma formação baseada, né, numa coisa mais humanística e tal, até para a questão de produtividade, a questão do trabalho, dos resultados, do volume de trabalho. Eu sei que você, como juiz, não deixava as coisas empilhar na sua mesa, o ritmo não era muito fácil do pessoal que lhe acompanhava estar no mesmo patamar, né? E até eu sei que em alguns momentos, alguns juízes não gostavam que você produzia muito rápido e deixava muito evidente que eles eram mais lentos. É uma questão, cada um tem a sua formação, cada um tem o seu jeito de trabalhar, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa formação de engenheiro junto com a formação jurídica. Que tipo de resultados na sua avaliação para o papel do juiz, que é um papel extremamente difícil, né? De julgar, estar ali na ponta do processo e tomar decisões muito importantes que vão impactar na vida das pessoas e na vida das empresas. Olha, Alexandre, eu devo dizer que muitas pessoas que me conhecem pensam que o concurso mais importante que eu fiz na minha vida foi o de juiz do trabalho. E eu devo dizer que, na minha concepção, não foi. Para mim, o concurso mais importante, mais determinante na minha vida profissional foi o de engenheiro do Ministério do Trabalho. Claro que o concurso que eu fiz aos 15 anos de idade para ser sargento da aeronáutica foi muito importante, não, óbvio, né? Eu não estou desmerecendo esse concurso, primeiro, né?
E nem tampouco estou desmerecendo o concurso de juiz e nem tampouco o concurso para ser professor do IFRN. Não. Mas, honestamente, o concurso mais relevante na minha vida profissional foi o de engenheiro do Ministério do Trabalho, que depois virou auditor fiscal do trabalho. Porque foi a época que eu necessitava passar no concurso, eu desejava passar no concurso, eu precisava voltar para Natal. E esse concurso é que me possibilitou isso. E foi através dele que eu enveredei depois pelo caminho do direito. Ok? Mas o fato de ser juiz do trabalho, por que eu fiz o concurso de juiz do trabalho? Certamente, aí eu devo dizer, a época não foi a remuneração que me atraiu. Porque quando eu fiz o concurso de juiz do trabalho, eu já era auditor fiscal, eu advogava, enfim, eu tinha outras fontes, e já era professor também do IFRN, que, ao final, me davam uma remuneração que era superior à de juiz, na época, certo? Então, mas eu também, assim, eu sou um profissional que hoje, me avaliando psicologicamente, eu me percebo. Eu me dedico muito a tudo que faço. Todas as profissões me dediquei com muito empenho, com muito entusiasmo. Porém, e mantive sempre esse nível de produtividade, de dedicação ao trabalho muito elevado. Mas também tem uma contrapartida. Quando aquilo vira monotonia, aí eu me canso. E aí eu tenho que buscar outros horizontes. E talvez tenha sido assim com o Ministério do Trabalho. Depois de 11 anos, eu estava imaginando que aquela atividade estava, embora muito positiva, socialmente positiva, enfim, me sentia realizado, mas não tinha mais novidade para mim. E aí, então, eu busquei outros caminhos. E outro caminho surgido foi o de ser juiz do trabalho, né? E eu só vislumbrei 2 concursos que eu poderia fazer na área do direito. Seria o de procurador do trabalho, que fiz e não obtive êxito, e o de juiz do trabalho, que fiz uma primeira vez, também não obtive êxito, mas não desisti. Prossegui e tive êxito na segunda vez. E eu disse, ó, se passar em procurador do trabalho ou em juiz do trabalho, fico. Porque eu sempre, a minha vida sempre foi, desejei ser juiz. Não, isso nem me passou pela cabeça. Eu não lido muito com essas questões, eu vou de acordo com a situação de momento. Então, apareceu esse concurso, achei que tinha condição, estudei. Concurso de juiz do trabalho, eu devo dizer, eu passei 2 anos estudando. Estudando como? Se eu trabalhava de manhã, de tarde e às vezes de noite. Simples. Sábado, domingo, feriado, férias, não tinha momento de lazer. Era focado 100% nos estudos. E olha que eu tinha, já, como eu disse, já era casado, tinha 2 filhas, tinha as responsabilidades profissionais, que não deixei a peteca cair em nenhum momento, mas consegui. Deus ajudou, fiz a minha parte, que é estudar. E nunca me preocupei com concorrência. Nunca me preocupei com concorrência. Se chegar o meu momento, eu vou passar. Se não passar, é porque não chegou o momento. Mas eu fico com a consciência tranquila, estudei, pronto. Isso aqui eu acho que quem está se preparando para concurso deve ter em foco. Faça a sua parte. A parte alheia você não dá jeito. Você tem que cuidar de você. Então, o que você tem que fazer? Estudar. E muito. Quando pensar que estudou muito, estude mais. Está estudando pouco. Certo? Mas pensa que está estudando muito, é o primeiro sintoma de que não estudou bem. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais se estuda, mais sabe, mais chega à conclusão de que não sabe nada. Porque o universo do conhecimento que precisa ser buscado é muito vasto. Bom, mas aí voltando, passei no concurso e aí devo dizer, fui muito feliz como juiz do trabalho. Novamente, tive 2 equipes de trabalho que eu destaco. Em Mossoró, eu como juiz do trabalho passei 6 anos e meio, acho, 6 anos como juiz do trabalho em Mossoró, titular da primeira Junta de Conciliação e Julgamento. Nessa época, as varas do trabalho se denominavam Juntas de Conciliação e Julgamento. Depois saí de Mossoró e fui para Caicó, passei 2 anos em Caicó. Depois saí de Caicó, fui para Macau, passei 3 anos e meio em Macau. E depois saí de Macau e fui ser o juiz titular da terceira vara do trabalho em Natal. Eu destaco aí que em Mossoró e em Natal, trabalhei muito. As outras 2 localidades, nem tanto, porque havia pouca movimentação processual. Mas onde trabalhei mais, na minha vida, foi em Mossoró. Em Mossoró foram 6 anos de muito, mas muito trabalho.
Aliás, quando eu passei no concurso, eu fui promovido, é bom que se diga, eu fui promovido com 53 dias de juiz substituto. Como era obra do acaso, não que eu merecesse, digamos assim. É que havia um problema no Tribunal do Trabalho da 21ª Região. A primeira junta de conciliação e julgamento de Mossoró era a pior junta do Estado. Era a junta mais atrasada em termos de solução processual. Então, foi decisão do tribunal de que iria promover um dos juízes substitutos para assumir a titularidade em Mossoró, para ver se conseguia organizar as coisas em Mossoró. E como no concurso que eu fiz para juiz do trabalho, eu era o segundo colocado e a primeira colocada optou por não tomar posse, porque em seguida iria tomar posse em Fortaleza, então acabei que eu era o primeiro colocado e o presidente do tribunal me chamou, lançou o desafio, eu aceitei, só você vai ser promovido. Agora, se você não quiser, não tem problema não. A gente vai atrás do outro colocado. Não, eu vou. Que eu prefiro, assim, porque só para você ter uma ideia do que é a vida de um juiz, os meus primeiros 50 dias de juiz do trabalho, a minha toga ficava no porta-malas do carro. Porque às vezes eu acordava sem saber onde, para qual junta eu iria trabalhar. Só para você ter uma ideia, né? Então eu deixava a toga onde no porta-malas do carro. Que às vezes ligava de manhã, ei, precisa ir para Caicó. Vou lá para Caicó. Não sei o quê. E assim a gente ficava. Eu passei, nesse período, passei nas 7 juntas de conciliação e julgamento em 50 dias. Por isso que quando me apareceu a oportunidade do desafio de Mossoró, fui. Mas eu, quando passei no concurso de juiz de trabalho, eu tinha passado 2 anos estudando e fiz uma promessa. Daqui para frente eu não estudo, nem sábado, nem domingo, nem estudo, nem trabalho. E nem feriado. Mas aí essas coisas a gente não deve falar. Você não cumpriu essa promessa, né? Não, eu recebi um castigo. Eu fui para Mossoró, castigo entre aspas, né? Foi muito feliz na minha vida. Moral da história, durante os 3 primeiros anos que eu estive em Mossoró, eu trabalhei todo sábado, domingo, feriado, cancelei férias para colocar a junta em dia. E eu demorei 2 anos, porque quando eu assumi, lá havia só processo concluído por outros juízes que passaram por lá e não julgaram. Havia 350 processos que outros juízes tinham instruído e não julgaram para isso. Além do que, Mossoró, as 2 juntas de Mossoró, eram as 2 juntas do Estado que mais tinham um volume processual. Para vocês entenderem, em Mossoró, a média processual era de 2.500 processos em cada uma das varas, das juntas de lá. Em Natal, a média era de 1.700. E eu, titular da primeira junta, e o doutor Ricardo Espíndola, que hoje é desembargador do nosso tribunal, nós 2 nos destacávamos em relação aos demais juízes, porque éramos os 2 juízes mais produtivos do Estado. Havia meses em que o doutor Ricardo produzia mais do que eu, e havia meses em que eu produzia mais do que ele. Isso é a estatística do tribunal, demonstra isso. Agora, eu devo dizer, eu sempre procurei trabalhar com simplicidade, com objetividade. E aí é onde entra o que você pergunta, qual a contribuição da engenharia? A simplicidade, a celeridade, a objetividade no julgar, no instruir o processo e no julgar. A minha grande arma como juiz do trabalho não foi o conhecimento jurídico em si, que é importante, mas o que foi determinante foi o pensar na engenharia. E eu conseguia dar essa produção, mesmo sendo professor do Instituto Federal, o meu colega, que é, na minha leitura, e sem menosprezar os demais juízes e desembargadores da 21ª Região, para mim, ele é o juiz, é o melhor juiz do Estado, hoje desembargador. Com todo respeito aos grandes outros amigos que eu tenho. Mas é a minha leitura e eu não posso negar aquilo que eu penso. E não penso porque sou amigo dele, não. Penso porque sou testemunha do trabalho que ele teve em Mossoró e continua tendo agora como desembargador aqui em Natal. Certo? Mas aí voltando, ele sempre foi um juiz 100%, a vida dele é inteiramente dedicada à magistratura. Eu não, eu era magistrado, mas eu tinha que ter tempo livre para dar aula, escrever livros, enfim.
tinha outras atividades que também me consumia tempo, né? Mas conseguia manter passo a passo o nível de produtividade, às vezes superava, às vezes ficava atrás dele, o que era uma disputa muito saudável, porque quem ganhava com isso? O jurisdicionado moçoroense, que tinha celeridade na solução dos processos, apesar do grande volume que nós lá possuíamos de trabalho. Ok? Então, eu diria que assim, a engenharia, para mim, foi determinante para que eu tivesse, digamos, um destaque, porque eu não posso negar que todos os colegas profissionais do direito, né, os juízes, os advogados, né, os membros do Ministério Público, mesmo aqueles que possam não ter simpatia para comigo, mas que foram meus contemporâneos, eles são testemunhas de que eu produzia e produzia muito, graças a Deus. Mas devo dizer que nunca produzi, nunca trabalhei muito para agradar ao tribunal. Eu sempre trabalhei muito porque eu gosto de trabalhar. Quando eu não tenho o que fazer, eu invento. Mas eu não consigo ficar parado. Mas agora eu quero ficar mais parado. Agora eu já estou aposentado do tribunal há 10 anos, me aposentei em março desse ano do IFRN, então agora eu devo estar diminuindo o ritmo, né? Mas sempre vou arranjar uma outra coisa para fazer, até porque já criei uma firmazinha para proferir palestras, sair pelo Brasil, tá? Mas isso fica para um outro momento. Em relação a juiz, eu diria que era isso que eu tinha para falar. Se você tiver alguma outra coisa, você pode me questionar.